Vamos lá, então. Eu acho que a gente tem muita coisa a abordar, então eu também vou tentar ser mais sucinto. Mas o primeiro ponto, eu acho que é que a gente tem que parar de achar que é algo extraordinário, o que é histórico. E, historicamente, a centro-direita ou o centrão, ele leva a maior quantidade de prefeituras. Isso os números não mentem. Por exemplo, eu fiz um levantamento aqui dessa eleição de 24, a eleição de 2020, a eleição de 2016. Vou citar aqui só os 3 primeiros colocados. Em 2016, MDB ficou em primeiro entre os números de prefeitos eleitos, em segundo PP, em terceiro PSD, Centrão. Em 2020, MDB, PP, PSD, Centrão. Em 2024, PSD, MDB, PP, Centrão. A gente pode ver uma mudança nesse ranking de colocação dos players, mas há, historicamente, esse movimento de sempre o centrão, que tem mais capilaridade, que agora que irriga suas bases com o orçamento secreto, principalmente, que vem também com essa questão da reeleição, e muitas das vezes, já que na eleição anterior conseguiu eleger o seu candidato, ele tem essa facilidade e esse desempenho melhor. Mas aí vem, e vamos falar sobre o PT. O PT teve um desempenho pífio, o PT teve um desempenho terrível. Primeiro que o PT não é um partido de grandes números municipais. Mas nesse levantamento que eu tenho aqui de 2016, 20 e 24, o PT ficou em 10º lugar entre os partidos em 2016, com 254 prefeituras. Em 2020, ele ficou em 11º lugar no ranking, com 183 prefeituras. Em 2024, ele cresceu 30%, ficou em 9º lugar com 252 prefeituras. Ou seja, o PT está na média. Mas se a gente observar, há sim uma perda da esquerda, principalmente se a gente levar em consideração os partidos PSB e PDT, que historicamente até faziam mais prefeituras que o próprio PT. E eles, dessa vez, tiveram uma queda muito grande. E isso mostra, obviamente, que a esquerda precisa se modernizar, precisa mudar o seu discurso. Aquela coisa de disputa de classes não cola mais. Hoje, o funcionário quer ser patrão. A esquerda precisa mudar o seu discurso. Mas vale frisar também que a Alana citou, e eu acho muito importante reforçar isso, que o eleitor, ele, para a sua cidade, para o local que ele vive, para o seu cantinho, ele não quer o extremismo, ele não quer o radical. Por isso que o Bolsonaro tomou um cacete nesse segundo turno, nas cidades onde ele preferiu se dedicar. Muitas vezes indo até contra a orientação do próprio partido, o PL. Por exemplo, todos os ex-ministros de Bolsonaro que foram para o segundo turno perderam. Aconteceram 5 viradas no segundo turno em capitais: BH, Palmas, Fortaleza, Manaus e Goiânia. Todos os derrotados nessas capitais tinham o apoio de Bolsonaro. O Bolsonaro passou o segundo turno em Goiânia e o candidato dele, o Fred Rodrigues, perdeu para o Mabel. Ele foi lá pessoalmente, ele se dedicou e aí ele perdeu. Eu conversei com o Valdemar Costa Neto ontem à noite, presidente do PL. Ele me disse que ficou incomodado com algumas ações de Bolsonaro e que é preciso falar com o centro, que o Bolsonaro tem que entender isso, que o radicalismo ele está cada vez mais demodé, ou pelo menos nas disputas municipais isso não cola. Por exemplo, Curitiba. Curitiba derrotou a extremista, a antivacina, a negacionista Cristina Grêmio do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Ela perdeu para o PSD de Kassab, partido que conseguiu eleger a maior quantidade de prefeitos. Em São Paulo, a gente sabe que o vencedor foi o Ricardo Nunes, e ali não teve o dedo do Bolsonaro, teve o apoio do Tarcísio de Freitas, que foi reconhecido na vitória do Ricardo Nunes, que no discurso, eu até separei a aspa dele, ele disse o seguinte: agradeço o meu líder maior
que me deu a mão na hora mais difícil. Essa foi a frase do prefeito reeleito, Ricardo Nunes, se dirigindo a Tarcísio de Freitas. Ele fez uma menção bem malemalha a Bolsonaro ali, quando falou do seu vice, que foi indicado por ele. Mas vale frisar também que há um problema detectado na campanha de Boulos, porque ele teve praticamente a mesma quantidade de votos da última eleição municipal, ficou na casa dos 40% ali, só que dessa vez ele teve o apoio do PT, teve mais dinheiro, 8 vezes mais grana, e teve também o dedo do presidente. O presidente Lula escolheu a vice Marta Suplicy, fez ela se filiar novamente ao partido, e foi uma derrota. Mas vale frisar que esses números todos que nós citamos aqui, sobre candidatos que venceram, Centrão que historicamente leva a melhor nas eleições municipais, quando a gente fala das eleições majoritárias, principalmente a eleição de presidente da República, a gente pode pegar todos esses números aqui, rasgar, embolar e jogar fora. A disputa é completamente diferente. Bolsonaro, que foi derrotado nesse segundo turno, nessa eleição de forma geral, saiu derrotado porque as pessoas não querem os extremistas nos seus municípios. Ele continua forte, o bolsonarismo continua regimentando votos e vai fazer diferença, mesmo ele estando inelegível. O presidente Lula, que não se empenhou nas campanhas, vai continuar forte para a disputa presidencial. Não pensem que esses dois nomes que saem sem relevância, que eles vão chegar em 2026 com pesos diferentes. Não, eles continuam importantes dentro da política, mas a gente tem que saber a diferença das eleições municipais e das eleições para o governo do Estado e para a presidência da República. São coisas totalmente diferentes, Thalita. Você falou aí do